Jornalismo investigativo, denúncias, corrupções, diferenças sociais, abusos. A profissão jornalista. Vencedora de 3 edições do Prêmio ESSO, o Oscar do jornalismo brasileiro, trabalho reconhecido internacionalmente. A jornalista Juiz Forana vem colecionando prêmios, experiências, cada vez mais conhece a realidade do brasileiro. O Curto Circuito de hoje recebe Daniela Arbex, que acaba de ser premiada com o trabalho Holocausto Brasileiro. Seja bem-vinda, Daniela, ao programa Curto Circuito. Obrigada. Daniela, como tudo começou nessa publicação, nessas publicações, foram 7 publicações do Holocausto Brasileiro? Então, em 2009, eu fui fazer uma entrevista, que era uma pauta do dia, com um médico que é vereador aqui em Juiz de Fora, o Zé Laerte. E aí, no meio da entrevista, a gente conversando, ele falou assim: ai, Daniela, antes que eu me esqueça, você precisa ver isso. E tirou da gaveta um livro com imagens feitas em 1961 pelo fotógrafo Luiz Alfredo, que trabalhou na revista O Cruzeiro, que é interessante também isso, porque o Cruzeiro não é da minha época. Quando o Cruzeiro faliu e fechou, na década de 70, eu tinha acabado de nascer. Então, eu não peguei, mas como todo jornalista, você conhece a história dos veículos do seu país e tal, e o Cruzeiro fez história, né? E eu fiquei completamente impactada com as imagens que eu vi, que mostravam a existência de um campo de concentração. Fiquei muito impressionada e aí não consegui nem mais continuar a entrevista, só falei para ele: olha, eu não posso acreditar, o que é isso que eu estou vendo e tal. E falei: como é que a minha geração não sabe nada sobre essa história? E depois eu fui perceber, quando eu comecei a apurar e a investigar, que o Brasil não conhece nada dessa história, que era realmente uma tragédia silenciosa, né? Então, o Holocausto Brasileiro nasceu assim, eu falo que nasceu dentro de uma salinha de 6 metros quadrados, né? A partir de uma entrevista muito despretensiosa. E assim, eu fiquei muito impressionada, eu fiquei 2 anos tentando vender essa pauta para o jornal, porque o que eu desejava era saber como estavam aquelas pessoas. O que tinha acontecido? O que era aquele hospital hoje? Se aquilo ainda existia? E eu achei que eu só fosse encontrar ruínas e tal. Esse hospital que você se refere, na verdade, é um hospício. E em Barbacena? Ele foi o maior hospício do Brasil por um período da história. E esse hospital ele ainda existe no mesmo lugar, só que com características completamente diferentes. Embora exista uma corrente da medicina e tal que acha que esse hospital ele tinha que ser demolido, sabe? Mesmo ele tendo tido a sua função transformada, ele remete a um período tão trágico da nossa história que ele não devia estar mais ali. Então existe essa corrente e outros que não, que acham que ele também é uma representação histórica, enfim. Ele existe hoje e existem 160 pacientes asilares que são os resquícios do Holocausto Brasileiro que ainda estão vivos e que ainda moram no hospital. O médico, o diretor de lá, tem uma previsão de que nos próximos 10 anos, porque eles já estão muito debilitados, a saúde muito comprometida, que eles vão falecer e vão ser assim as últimas testemunhas do Holocausto Brasileiro. Por isso eu tinha um senso de urgência de fazer, entendeu? Porque eu falei: eu tenho que fazer agora, porque depois quem vai me contar essa história? Se vai morrer todo mundo. Entendeu? Então eu fiquei muito aflita para contar e para saber o que tinha acontecido. Aí a minha ideia inicial era essa, era sair pelas ruas de Barbacena, porque eu imaginei que aquelas pessoas estivessem nas ruas e tal, em asilos, enfim. Só que depois, o tempo foi passando e o jornal não tinha podido me liberar por outras matérias, precisava de mim em outras matérias e tal. Em 2011, quando completou 50 anos das fotos do Luiz Alfredo, eu tive a ideia da gente localizar sobreviventes e testemunhas a partir daquelas imagens. E aí eu vendi a pauta, assim, ela estava embrulhada para presente, né? Eles compraram. Não, agora essa ideia é boa. E aí você vai poder fazer. E foi muito emocionante para mim achar aquelas pessoas, aqueles rostos, entendeu? 50 anos depois. Foram pessoas que viveram, ficaram internadas no hospital. Estavam internadas dentro do hospital quando o fotógrafo da revista O Cruzeiro, Luiz Alfredo, entrou lá. E para minha alegria, ele tá vivo, tá com 78 anos, a gente já ficou amigo.
E assim, foi muito emocionante o nosso encontro e a gente se fala quase que toda semana, assim, conhecer essa pessoa, sabe? Saber que uma pessoa esteve lá e registrou aquilo. E as imagens são muito chocantes. Realmente ele é responsável pelo maior conjunto de imagens já registradas na colônia, são 300 fotos. E eu tive acesso às 300 imagens, elas estão disponíveis para mim e é muito impressionante. E assim, até então, quando eu tinha visto as imagens, eu falava assim, gente, mas não é possível, eu ainda pensava que aquilo não devia ter sido daquela forma. Eu falava, não é possível que isso aconteceu, não é possível. E quando eu comecei a encontrar aquelas pessoas que eu vi 50 anos depois, já idosas, nossa, eu falava, gente, eu não tô acreditando que as pessoas estão aqui, que essa história é real, sabe? Até o último momento eu falava, não, isso deve ser um pouco de ficção. Foi tão emocionante pra mim encontrar aquelas pessoas. Eu conto e sempre eu fico muito emocionada, porque você encontrar por trás daqueles rostos a história, por que aquelas pessoas estavam ali, como algumas conseguiram sobreviver. 60 mil pessoas morreram dentro daquele hospital. E a morte de 60 mil pessoas não pode ser ignorada em qualquer época. Por isso que eu falo, essa matéria tem força e terá sempre, 50 anos depois, 100 anos depois, porque a morte de 60 mil pessoas é importante em qualquer época da história. Entendeu? Na verdade, até o Holocausto brasileiro é quase que comparado ao Holocausto da Segunda Grande Guerra. Com certeza, não morreram milhões como aconteceu, né, com o nazismo e tal, mas morreram 60 mil pessoas 60 mil brasileiros. 60 mil brasileiros, assim, e o modus operandi era muito semelhante aos campos de concentração, porque eles chegavam lá, primeiro que eles chegavam em trens de carga, em vagões de carga, igualzinho os judeus em Auschwitz. Eles chegavam dentro da colônia em vagões de carga, onde iam os animais, iam os doentes e supostos doentes, porque 70% não tinham doença mental, né? Incomodava o sistema, era homossexual, era militante político, era mulher que tinha engravidado, naquela época isso era um escândalo e tal. Era mãe solteira, era menina que tinha perdido a virgindade. Esses eram os clientes da colônia, né? E na verdade eles chegavam lá em vagões de trem da mesma forma que eram nos campos de concentração nazista. Eles chegavam lá, eles eram perdiam completamente a identidade, eles eram padronizados, eles eram uniformizados. Os homens tinham cabelo raspado, eles só não tinham aquela marca, mas eles é uma coisa impressionante. E outra coisa, eles estavam lá para morrer. Era uma viagem sem volta para o inferno. Não tinha volta. Eu acho que o trem, na verdade, eu não sei se vocês sabem, o Guimarães Rosa, um dos maiores autores brasileiros, ele contou num conto dele, que é Soroco, Sua Mãe, Sua Filha, a história do trem da colônia, que é o trem da solidão coletiva. Se passa, inclusive, na estação, a história. E é impressionante porque ele está falando de Barbacena. E o Guimarães Rosa serviu em Barbacena. Ele era do exército. Então ele conheceu de perto, muito de perto, aquela realidade. Por isso que a gente hoje é considerado interessante, trem de doido, que a gente fala até hoje, mas o trem de doido nasceu dali, da colônia. Né? É um simbolismo para tudo aquilo que acontecia, foi uma forma que ele encontrou de denunciar aquilo. Na verdade, os pacientes, né, os pseudo-pacientes que estavam lá, na verdade eram cobaias. Eram cobaias e vítimas de todos os tipos, porque assim, naquela época, os psicofármacos não tinha remédios, não tinha, então eles foram assim, testando tudo com aquelas pessoas, né? Então, primeiro eles eram encarcerados, é muito interessante que a pessoa chegava lá sã, e claro, gente, você está num lugar desse, contra a sua vontade, você não é doente. Aí os prontuários do hospital mostram muito isso, que o paciente chegou na primeira semana tudo bem, segunda semana, paciente agitado, terceira semana, paciente violento, quarta semana, paciente teve que ser contido, está na cela. E as pessoas ficavam 2 anos presas na cela. Você teve acesso a essas fichas médicas? Tive, depois, muito depois das matérias eu tive acesso a algumas, porque isso ainda é um arquivo que não é disponível, assim. Mas isso mostra claramente como as pessoas iam enlouquecendo lá dentro, entendeu? Como elas iam ficando comprometidas, porque um tratamento desumano, você dormia no chão sobre o capim. Então, assim, muito parecido também com aqueles alojamentos, porque eram pavilhões da mesma maneira, tinham um pátio central da mesma maneira que os campos de concentração, né? E que eles ficavam o dia inteiro ociosos. E os melhores,
Os mais aptos eram usados como mão de obra escrava. E eles abriam caminhos, eles abriam estradas, eles trabalhavam na lavoura e eles enterravam os próprios mortos. Da mesma forma que o nazismo. Por isso o Holocausto brasileiro, entendeu? Eles tinham que enterrar os colegas. E morreram 60 mil pessoas. Tinha dia que morriam 16 pessoas por dia. E eram os pacientes que eram obrigados a levar aqueles corpos e cavar as covas para o cemitério. Olha que coisa cruel. Entendeu? Então é uma história impensável, assim. Eu acho que quando eu comecei a escrever essa matéria, eu falei, olha, eu tenho que tentar deixar de lado todo o estigma e o preconceito e a revolta que eu estou sentindo e tal, porque eu tenho que olhar para aquela história com os olhos daquele tempo. Porque existia uma teoria eugenista de limpeza social. Isso era muito forte no Brasil, a Liga a Liga Brasileira, de todo mundo que incomodava tinha que ser retirado do convívio social, de ter uma sociedade pura e perfeita, quase como também os alemães, essa ideia, né, de limpeza social e tal, só que o deles era da raça. Então existia isso, só que lá eu acho que teve um requinte de crueldade muito grande, não era só o isolamento, era covardia, eram os estupros que aconteciam, entendeu? Eram as agressões físicas, você usar o eletrochoque, que era uma possibilidade de tratamento naquela época muito precária e rudimentar, para punir, entendeu? É isso, é você fazer cirurgias que tinham a lobotomia, que ainda apesar de polêmica, ela ainda existe hoje no Brasil, que você tira uma parte do cérebro para a pessoa ceder uma parte da agressividade dela, mas é você usar isso para deixar uma pessoa vegetando. Entendeu? Daniela, como é que a gente pode entender que durante décadas essa história não apareceu publicamente, a própria sociedade não tomou conhecimento de que 60 mil pessoas foram retiradas? Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, ela apareceu publicamente em dois momentos da história. Em 1961, quando o Cruzeiro, a revista Cruzeiro contou um pouco dessa história, através das imagens do Luiz Alfredo e do Zé Franco, que foi o jornalista que esteve lá. E em 1979, quando o Estado de Minas fez uma série de matérias sobre os manicômios do Estado. Só que eu acho que eu falo que eu tive o privilégio de estar, eu brinco assim, que eu estou no futuro. Que para eles hoje seria o futuro, eu estou no futuro olhando para o passado e eles estavam no presente olhando para o presente. Eles não tinham a dimensão da tragédia. Então foram denúncias pontuais, entendeu? E que era mais uma denúncia que foi esquecida pela história, entendeu? Então eu acho que o valor do Holocausto brasileiro foi mostrar a dimensão da tragédia, que eles não tinham como enxergar naquele momento, porque eles estavam vivendo as denúncias. Eles não tinham como chegar a um saldo de 60 mortos naquele momento. Entendeu? Então eu acho que é isso, o valor, eu acho, do Holocausto. Se eu tenho algum mérito nessa história, porque eles têm muitos, eles foram as primeiras pessoas a denunciar isso, e em 1979 houve uma abertura dos porões a partir do trabalho de um cineasta, que é o Elvésio Raton, cineasta mineiro, conhecido, né? mineiro, conhecido, respeitado. Ele fez um documentário Em Nome da Razão, que é histórico, falando disso, um documentário que rodou o mundo. Então houve uma abertura dos porões, mas não foi suficiente para fazer cessar os abusos, entendeu? E a quem nós podemos responsabilizar pela morte dessas 60 mil pessoas? Então, isso é uma pergunta que eu fiz para todas as pessoas que eu ouvi. E eu ouvi a melhor resposta, a que eu achei mais convincente, é de uma funcionária que está lá até hoje, que me disse: de quem é a responsabilidade? Eu perguntei: de quem é a responsabilidade por essa tragédia? Ela falou: de todos nós, de toda a sociedade, porque todos nós de alguma forma participamos. Então, assim, o poder público é responsável demais. 28 governadores, presidentes de estado na época que chamava, interventores, passaram pelo governo de Minas desde a criação da colônia em 1903 até 1980. Então, os 28 tomaram conhecimento dessa realidade e cruzaram os braços. Eles são responsáveis. Mas 10 diretores ficaram no poder lá durante todo esse tempo, alguns por 30 anos. Quer dizer, uma ditadura também. Imagina, 30 anos de poder, né? Então, eles também são responsáveis. Mas passaram dezenas, centenas, milhares de funcionários que também são responsáveis. Mas também passaram familiares que sabiam que seus familiares que seriam mandados para lá não voltariam.
eles também são responsáveis. Então eu acho que toda a sociedade, não dá para dizer que é um só. Não podemos identificar apenas uma figura central que possa, de repente, a própria sociedade ou o próprio Estado. Essa tragédia ela foi sendo desenhada ao longo do tempo, ela foi sendo construída, entendeu? Então eu acho que todos nós, a sociedade é responsável. Isso, somos responsáveis. Daniela, vamos dar uma pequena parada e o Culto Circuito volta já já para conhecermos um pouquinho mais da jornalista Daniela Arbex e um pouquinho do Holocausto Brasileiro. Até já. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, converso com a jornalista Juiz Forana, Daniela Arbex, que acaba de receber o Prêmio ESSO de jornalismo. Daniela, no bloco anterior nós falamos do Holocausto Brasileiro, a matéria que te rendeu o Prêmio ESSO. Eu queria saber quais as dificuldades que você encontrou para produzir essa série de reportagens, dessas 7 reportagens. Eu acho que a principal dificuldade foi a questão do tempo mesmo, assim, do tempo que essa história havia passado, né? Você resgatar 50 anos de história é uma coisa muito complicada. Então, assim, a dificuldade foi encontrar esses rostos, recontar suas histórias e reconstituir a rotina do hospital. Porque existe hoje lá em Barbacena o Museu da Loucura, com documentos e é uma contribuição fantástica, mas o depoimento daquelas pessoas que tem peso, entendeu? Assim, sabe o que aquelas pessoas sentiram, como foi para elas comer rato, como aconteceu, porque elas passavam muita fome, então elas comiam ratos. Teve uma das mulheres, que é a paciente mais famosa da colônia, eu não vou contar tudo porque isso vocês vão saber mais tarde, mas assim, ela numa crise de fome, de loucura, ela comeu uma pomba viva no meio do pátio, entendeu? Então assim, eu precisava entender e saber o que passou no coração daquelas pessoas, quem eram aquelas pessoas, e depois a gente foi encontrando as filhas os filhos dos pacientes os herdeiros, né? Não, que foram doados ao nascer. Então a gente encontrou uma dessas crianças com 27 anos e aí ela contar como foi para ela descobrir quando ela tinha 24 anos que ela tinha sido adotada e que a mãe dela estava na colônia e como é que foi essa busca pela mãe, isso tudo. Então foi difícil isso, encontrar essas pessoas e tal, mas também foi muito gratificante, porque você encontrar o fotógrafo da revista que fez fez fotos há 50 anos atrás, você encontrar os médicos que tentaram denunciar e que denunciaram e que perderam o emprego na época por causa disso, que foram perseguidos pelo CRM porque ousaram denunciar. Sem contar o cineasta que fez um documentário Em Nome da Razão, que é histórico e ele é atemporal porque ele é atual sempre. Você falar com quem fez as denúncias em 79, que foi o jornalista Ana Firmino, e ouvir um pouco de quem é aquele homem, qual é a história dele. Gente, isso é maravilhoso. Isso aí, quem ganhou fui eu. Ganhei muito com essa matéria, eu aprendi demais. Nossa, eu só usufruí de coisas muito interessantes. Daniela, vamos falar um pouquinho agora do jornalismo investigativo, que é uma das editorias, né, do profissional jornalista. É difícil ser um jornalista investigativo? Então, essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. Assim, eu não sei te dizer se é difícil, porque eu sempre fiz isso. Só que eu não sabia que chamava jornalismo investigativo, né? Assim, desde sempre. Eu aqui na faculdade, né? Eu sou dessa faculdade aqui. As minhas primeiras matérias que eu fiz na vida eram investigativas. Eram para denunciar alguma coisa. Porque essa questão social, essas desigualdades, isso tudo sempre me mexeu muito comigo. Sempre, em qualquer época. Por causa da minha história também. Assim, eu cresci numa comunidade lá do Caminho, né, assistindo a vida desses meninos. Eu tive esse privilégio de humanizando o meu olhar desde que eu era uma menina, antes de entrar para a faculdade. Então, quando eu entrei para a faculdade, meu olhar já era muito social. E isso me ajudou demais, entendeu? Eu falo que eu já nasci com o pé na lama, assim. Enquanto meus colegas iam, vou cobrir a chegada do governador, eu estava lá sempre na favela, entendeu? Sempre chegando suja, sempre. Enchente, com a roupa sempre suja, porque eu não ficava lá olhando, eu ia lá dentro da casa, às vezes a água estava aqui e eu entrava. Entendeu? Eu tirava meu sapato, ia descalço e entrava. Então, assim, eu sempre fiz isso sem saber que chamava jornalismo investigativo. Então, pra mim não é difícil, porque é uma coisa que... Já, na verdade, é até uma situação natural, né? Um sentimento natural. É natural. Eu sempre quis ir muito
muito além, assim, eu acho que o que move o jornalista é essa indignação, e eu sempre fui muito indignada. E a preocupação com o social. Exatamente, então assim, eu quis transformar a minha indignação em ação, entendeu? Eu acho que o jornalismo é isso, pra mim, assim, respeito os colegas que vão lá fazer a matéria e se desligam da matéria, eu não consigo, entendeu? Então assim, eu não quero só contar uma boa história, o jornalista não é só um contador de história, ele é um transformador da realidade. Então assim, sempre você consegue transformar a realidade? Claro que não. Mas quando a gente consegue, é tão maravilhoso, é tão intenso, entendeu? Que isso renova a vontade da gente fazer de novo, e fazer mais, e da gente ajudar alguém. Então as pessoas falam, puxa, você tem tanto prêmio, não sei o quê. Mas eu sempre falo, meu prêmio eu vi, igual eu vi essa semana, que eu fui o anjo da guarda de uma empresa de 1000 trabalhadores. Isso é um prêmio para o jornalista, entendeu? Meu prêmio é a pessoa dizer assim, que está viva por causa da minha matéria, que foi o caso do Alexandre Oliveira, que em 2001 foi preso, acusado de estuprar a filha de 1 ano e 7 meses. E ele foi pra cadeia por causa disso, e eu descobri que ela tinha um tumor na área genital. Ela não tinha sofrido violência sexual nenhuma. E a gente denunciou, tirou ele da cadeia, e os policiais envolvidos na prisão dele, que torturaram ele para que ele assinasse uma falsa confissão de culpa, acabaram de ser condenados 10, 11 anos depois. Entendeu? Isso é fantástico, meu Deus do céu. Então 11 anos depois a gente nunca abandonou essa pauta, nunca. A gente fez a primeira matéria em 2001, continuou ao longo dos anos informando como é que estava o processo, acompanhando todas as audiências. Isso é fantástico, eu acho que esse é o papel do jornalista. Daniela, existe uma teoria que diz o seguinte, que o jornalista, e principalmente o jornalista da área do investigativo, substitui o Ministério Público responsável pelas denúncias, como por exemplo o Mensalão. Quem descobriu o Mensalão, quem tornou pública a sociedade, tomou conhecimento, foi o jornalista. De fato, o jornalista substitui o Ministério Público? Eu acho que não substitui, não. Eu acho que são funções muito diferentes. Agora, com certeza, isso não há dúvida de que a gente é o porta-voz da sociedade, sim. E de que a gente impulsiona essas denúncias, de que a gente faz os poderes se organizarem a partir das denúncias. Isso aí, eu acho que... E eu não acho que isso é um demérito. E também não acho que isso é uma inversão de função. O papel do jornalista é esse, é ser porta-voz da sociedade e é cobrar das autoridades. Que se estão... Hoje a gente vê o Ministério Público pouco operante, a gente vê o judiciário com sentenças inacreditáveis, entendeu? Então ainda bem que a gente tem a imprensa para estar fiscalizando isso, porque esse também é um papel nosso. Não é só o Ministério Público que fiscaliza a sociedade, o jornalista também. Nós estamos aqui para isso. Nós somos fiscais da sociedade, a gente é o porta-voz da sociedade. Então a gente não está aqui só para contar historinha, a gente está aqui para fazer história, para fazer a história acontecer. Cumprir o papel social. Como falar meninos novos, né? Porque eu sou de uma outra geração, é a questão Eu vejo muita gente a fim de fazer, mas eu acho que falta garra para fazer. As pessoas acham, e eu vejo quando as pessoas chegam na redação, que as grandes matérias caem aqui no colo. E as grandes matérias nascem nada. As grandes matérias são construídas. Então, assim, isso é que eu acho que eles precisam aprender. E acho também que as faculdades precisam colocar o menino na rua. Entendeu? Não é só dentro da sala de aula. Hoje a UFJF já tem essa estrutura de ter melhores equipamentos, deles estarem podendo fazer esse exercício aqui. Isso é muito bom, sabe? Mas assim, o jornal de laboratório tinha que ter, todo período tinha que ter um jornal, sabe? Cada período tinha que ter o seu. Aí que o menino vai lá para a comunidade. E esse entorno aqui, vocês conhecem o entorno da UFJF? Vocês conhecem o Jardim Casablanca? Sabe o que tem lá? É isso. Entendeu? Conhece São Pedro? Conhece? Vocês sabem que o bairro São Pedro é o bairro onde os meninos não têm, 70% não tem nenhum acesso ao lazer? Só vão ter alguma coisa aqui por causa da UFJF? Então é isso, tá em contato com a realidade. A gente não pode ser uma ilha. Entendeu? É isso que eu percebo, para que eles saiam mais preparados porque eles vão enfrentar lá fora. Mas assim, eu sempre tenho muita esperança nas novas gerações e acho que eles estão aí também para fazer história. É assim que a gente espera, porque eu não vou ficar para sempre e eu não trabalho sozinho. Eu quero mais que chegue muita gente com gás, meninos novos, mas com vontade de fazer, porque tem espaço para todo mundo.
Há alguma outra reportagem investigativa sendo investigada para ser publicada futuramente? Então, a gente está preparando sim uma série que nós vamos lançar, se Deus quiser, até no início de dezembro. E é uma série que foi a primeira vez que eu contei com a ajuda de 4 colegas. Então, nós estamos fazendo a 5 mãos. Eu estou muito feliz da gente conseguir esse espaço no jornal. E a gente vai estar fazendo um diagnóstico da violência de Juiz de Fora. Qual foi o desenho, como que essa violência foi sendo desenhada na última década envolvendo os jovens, né? Que hoje eles morrem e matam, estão puxando gatilho, estão morrendo, estão sendo dizimados e ninguém fala nada. Entendeu? Por que ninguém fala nada? Porque eles são pobres, matando pobres. Então não interessa. Eles não são ninguém. Né? Então é isso que a gente quer fazer, a gente quer mobilizar a sociedade civil, a gente quer mobilizar as autoridades públicas e dizer até quando. Daniela, Holocausto Brasileiro vai se transformar num livro? Vai se transformar num livro que já está sendo finalizado. Eu vou encaminhar para a editora no final de dezembro e a expectativa é que a gente lance em março de 2013. Então, breve nós teremos a história completa do Holocausto Brasileiro, esse drama que abalou todo o país e principalmente Juiz de Fora, com a morte de 60 mil pessoas. Eu acho que está muito interessante o livro, eu acho que vai ser bacana. Quero agradecer a sua presença, as preciosas informações, de trabalhar no jornalismo, que é uma coisa fascinante de se viver. O jornalista como um todo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau.